Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 24, que diz assim: Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então ele disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém, a palavra do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler conta a história quando Jacó teve um encontro com Deus. E aí a sua vida foi transformada, o seu nome foi mudado. Ele foi abençoado, ele foi marcado, né? Ele recebeu, o anjo deslocou a junta da sua coxa, então ele ficou marcado para o resto da sua vida. Todas as vezes que ele andava, né? Ele ficou puxando da perna, então ele se lembrava desse encontro que ele teve com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, nós também somos marcados. A nossa vida é marcada, nós também passamos por uma transformação e nós também somos abençoados. Esses são processos que acontece quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus. Então eu quero compartilhar com você aqui a importância de nós termos encontros com Deus. Aqui a Bíblia conta que Jacó mandou a sua família passar à frente e ele ficou sozinho, e ele ficou a sós. E a gente precisa ter esses momentos de encontro com Deus a sós. Nós precisamos provocar na nossa vida esses momentos de encontro com Deus, de oração, de louvor, de busca, de meditação da palavra. Isso são momentos que nos proporcionam a gente ter um encontro com o nosso Deus. E Jacó teve esse encontro com Deus. E hoje, por exemplo, nós estamos tendo essa oportunidade. Hoje a gente está tendo um encontro feminino aqui na igreja. É um momento da gente se encontrar com Deus, da gente ser transformada pela glória, pela presença do nosso Deus, assim como Jacó teve esse encontro e foi transformado. E quando a gente se encontra com Deus, também existe confronto. Quando Jacó se encontrou com Deus, eles tiveram uma luta, né? Eles tiveram ali um embate, tanto que ele saiu com a coxa ferida, com a coxa marcada. E quando a gente se encontra com Deus, a gente também tem confronto, porque a palavra de Deus nos revela aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos melhorar, porque assim como um pai corrige o filho a quem ele ama, né? O Senhor também nos corrige, porque o Senhor quer o nosso bem. E quando nós somos pais, a gente sabe bem que a gente não cria, que a gente não educa os nossos filhos apenas passando a mão por cima da cabeça, apenas elogiando sempre, né? Os elogios são importantes, são necessários, todo o nosso carinho, todo o nosso afeto é imprescindível na vida da nossa criança, mas também precisa haver correção, mas também precisa haver confronto, mas a gente também precisa mostrar aonde eles estão errando, aonde eles precisam melhorar. E o Senhor também faz isso com a gente. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente passa por esse momento de confronto, mas é necessário para o nosso crescimento. Quando a gente tem um encontro com Deus, existe a transformação. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E quando a gente se encontra com Deus, nós somos transformados. Nunca alguém tem um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, sai da mesma forma que chegou. Nós vemos na Bíblia outros personagens, outros homens, outras mulheres de Deus que tiveram um encontro com Deus e tiveram a sua vida transformada, e tiveram o seu propósito mudado, e tiveram promessas cumpridas e foram abençoados. Jacó também foi abençoado. Quando ele teve esse encontro com Deus, ele recebeu a bênção dele. A gente vê na Bíblia, por exemplo, Moisés, quando ele teve um encontro com Deus na sarça ardente, ele foi transformado, a sua vida foi mudada. Aquele que antes estava vivendo no deserto já por anos, sendo pastor de ovelhas, agora foi habilitado, capacitado para uma grande obra de voltar para o Egito e de libertar o povo. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente é transformado, nosso propósito de vida é transformado,
nós somos habilitados, capacitados para cumprir todo o nosso propósito, todo o nosso chamado, toda a nossa missão. Gideão também teve um encontro com Deus, né? O anjo apareceu para ele enquanto ele estava lá malhando trigo no lagar, e aí o anjo falou assim com ele: varão valoroso, né? E ele nem se enxergava dessa forma, mas o anjo falou que ele era varão valoroso e que ele iria lutar contra os midianitas e que ele iria libertar, né, o povo de Israel da mão dos midianitas. E depois desse encontro, a história de Gideão nunca mais foi a mesma. Ele foi transformado, ele se tornou um varão valoroso, um homem cheio de fé, um homem que lutou com 300 homens e venceu contra uma multidão de midianitas. E aí a história do seu povo foi mudada, a sua vida foi mudada. Então, quando a gente se encontra com Deus, a gente passa por uma transformação. O nosso propósito de vida, o nosso chamado, tudo isso o Senhor nos habilita, nos capacita para viver, para cumprir. Ele traz entendimento de qual é a nossa missão, de qual é o nosso propósito. Então a gente precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, porque o Senhor quer nos revelar esses segredos do coração dele. E por fim, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente é abençoada. A gente vê aqui que Jacó falou: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo foi lá e abençoou Jacó. Então ele foi abençoado, tanto que ele estava muito temeroso em reencontrar o seu irmão Esaú, né, por causa de todo o contexto do que ele havia feito anos antes, e ele estava temeroso de que Esaú pudesse até matá-lo. E o anjo tocou, o anjo falou que estava abençoando ele, o anjo o abençoou, e aí ele se encontrou com Esaú, e ao invés de Esaú recebê-lo, né, com golpes, com tentativas até de matá-lo, Esaú recebeu ele com um abraço fraterno, né? O recebeu novamente e ele pôde viver, experimentar a bênção do Senhor. E aí sim, ele estava, né, pronto para viver, para cumprir o propósito de Deus na vida dele, o propósito, a promessa que o Senhor já havia feito nos seus antecessores, né, que já havia feito a Abraão, a Isaac, veio se cumprir na vida dele. Ele se tornou Israel, o pai da nação, o pai das 12 tribos, e até hoje existe a nação de Israel. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente é marcado, a gente é transformado, a gente é abençoado, e o Senhor quer nos transformar todos os dias através da glória, da presença, da unção da vida, da presença dele na nossa vida. E como eu falei, hoje a gente está vivendo, né, hoje dia 27 de abril, nós estamos tendo esse encontro com Deus, esse encontro feminino aqui na nossa igreja, e o tema é esse: transformadas pela glória, e que o Senhor possa nos transformar todos os dias, e que o Senhor possa nos abençoar todos os dias, e que nós sejamos dia após dia mais parecidos com o nosso Deus e transformadas pela presença dele, em nome de Jesus.